Os clipes que veremos a seguir têm um interesse particular de apresentar o ponto de vista brasileiro sobre momentos decisivos da história de Portugal e do Brasil. Estes vídeos foram exibidos nas televisões de ambos os países por ocasião das comemorações que, em 2008, assinalaram os 200 anos da chegada da família real ao Brasil. Entre outros aspectos, vale a pena atentar no que se diz a propósito da influência de Napoleão na Europa do tempo e o bloqueio continental, da invasão do território português pelos exércitos franceses, das circunstâncias da fuga da família real para o Brasil e ainda da importância da presença da corte portuguesa no Rio de Janeiro para a unidade e independência do Brasil. Há exatamente 200 anos, a família real portuguesa e mais 15 mil pessoas fugiam de Portugal em 50 navios com destino ao Brasil. Começava um evento histórico de enormes consequências, não só para a colônia, o Brasil, mas também para a metrópole portuguesa. A reportagem é de Sandra Moreira. Até chegar a 27 de novembro de 1807, data da partida para o Brasil, o reino dos Bragança viveu sob grandes ameaças, tanto internas quanto externas. Dom João era casado com a infanta espanhola Carlota Joaquina. Como dizem em Portugal, da Espanha não vem bom vento nem bom casamento. Carlota queria o poder. Da França vinha a maior ameaça, Napoleão Bonaparte, suas tropas e as ideias revolucionárias, Constituição, Parlamento, República. O bloqueio econômico que Napoleão decretou em 1806 contra seu maior inimigo, a Inglaterra, agravou o problema. O Império Britânico era o principal parceiro comercial dos portugueses. Portugal estava numa sinuca. Dom João negociou, tentou ganhar tempo. Chegou a pagar uma fortuna para que Bonaparte não entrasse em Portugal. Mas em outubro de 1807, Napoleão, que já dominava a Espanha, tramou com o diplomata espanhol Manuel de Godoy um acordo secreto para acabar com os Bragança. Pelo Tratado de Fontainebleau, assinado com a Espanha, Napoleão destacaria 25 mil homens da infantaria e 3 mil da cavalaria para marchar diretamente para Lisboa. A Espanha apoiaria a invasão com 11 mil homens e mais 30 canhões. O objetivo, tirar Portugal do mapa da Europa. O historiador francês Jacques-Olivier Boudon diz que a partir desse momento, Portugal não tinha outra escolha, senão partir. Eles poderiam ir para as ilhas dos Açores ou Madeira, mas preferem o Brasil, que tinha uma importância maior. Era a potência econômica de Portugal. Além disso, Napoleão tinha planos de criar também um império na América. Era preciso ir para o Brasil. A marcha das tropas de Bonaparte para Portugal foi feita nos moldes que tornaram Napoleão um exemplo de estrategista de guerra. Os soldados carregavam o mínimo possível. Jacques Carnier, historiador e especialista na estratégia militar de Napoleão, conta que havia tropas capazes de avançar 120 quilômetros em 2 ou 3 dias, o que quase não levavam carga. Para invadir Portugal, ele diz, Napoleão mandou o general Junot, que havia sido embaixador no país e conhecia suas riquezas. O objetivo era prender Dom João e capturar a frota portuguesa, que era pequena, mas excelente, e estava carregada de tesouros. O problema é que ele não foi lá pessoalmente. Napoleão estava preocupado com questões internas na França e com outro inimigo, a Áustria. Por isso, não combateu nas 3 invasões que seu exército fez a Portugal. Garnier diz que Napoleão era como um craque, com uma visão de jogo acima da média, quase como um sexto sentido. O campo de batalha era como um Zinedine Zidane em jogo. Só que sem Napoleão em campo, uma batalha era como o jogo da seleção da França sem Zidane. O destino foi outro. As tropas do general Junot se atrasavam com a lama, a chuva e a falta de alimentos nas terras íngremes do norte de Portugal. Enquanto isso, a partida da frota com a corte portuguesa já estava adiantada. Aliás,
estava sendo preparado em segredo há quase um ano. Cerca de um ano, talvez, que se começou a pensar nestes preparativos, porque apesar... Essa fuga acelerada nunca existiu. Essa fuga acelerada não pode ter existido, porque, repare, a esquadra levava, entre várias coisas, 9 carruagens. Ora, uma carruagem ou 9 carruagens não se metem dentro do navio da época em 24 horas. É preciso preparar o navio para receber as carruagens. Por outro lado, o abastecimento dos navios em água, em combustível, portanto, artilharias, munições, etc., em mantimentos, é um abastecimento que leva tempo e obriga o navio a estar preparado. Não se faz em 24 horas, porque não há pão, não há biscoito, não há alimentos. De repente, para abastecer uma esquadra de 50 navios, que levou 15 mil pessoas. Quando chegaram a Lisboa, famintos e esfarrapados, os franceses ficaram literalmente a ver os navios partirem com prataria, ouro, joias, documentos, metade da moeda circulante no país, além de toda a corte e da administração do governo. Não havia o que pilhar. O caos do embarque, feito num dia chuvoso, ficaram para trás nas docas de Belém a prataria das igrejas e os livros da Real Biblioteca. Encaixotados e cobertos de lama, esses tesouros não foram tocados pelos invasores. A prataria foi levada em segredo de volta às igrejas. Os livros vieram para o Brasil anos depois e formam até hoje o acervo da Biblioteca Nacional. Napoleão, enganado pelo príncipe português, começava a conhecer o gosto da derrota. Nas 2 invasões seguintes, seus marechais acabariam derrotados em Portugal. A Inglaterra conquistaria o mercado brasileiro e o Brasil daria o primeiro passo para a independência. Rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a história de Portugal e do Brasil. A história da fuga da corte para o Brasil, há 200 anos, é assim apresentada pelo jornalista brasileiro Laurentino Gomes. O livro chama-se 1808, é um fenómeno de vendas no Brasil e já tem uma edição portuguesa. Devagar, devagar. Não pensem os franceses que vamos a fugir deles. Deus lhe pague. Mas a fuga da família real portuguesa dá-se mesmo, e em janeiro de 1808, Dom João VI e a corte portuguesa chegam a um Brasil que nunca mais voltará a ser o mesmo. Se o Dom João não muda para o Rio de Janeiro e passa a funcionar pela primeira vez como um centro agregador dos interesses das diferentes províncias, provavelmente o Brasil teria se fragmentado, como aconteceu com a América Espanhola. Ou seja, este país que nós conhecemos hoje, ele é herdeiro direto da mudança da corte para o Rio de Janeiro. Durante 10 anos, o jornalista brasileiro Laurentino Gomes dedicou-se à que considera ser a maior reportagem da sua vida. 1808 é um livro de história que se lê de um fogo, cheio de pormenores pitorescos, como o facto de se ficar a saber que Dom João VI se passeava com um frango assado nos bolsos, mas também de admirações pertinentes. O Dom João adorou o Rio de Janeiro. Ele levava uma vida muito pacata, muito tranquila. Ele fazia passeios ao redor da cidade do Rio de Janeiro, conduzindo a própria carruagem. Parava para conversar com as pessoas. Ele era um rei muito popular no Rio de Janeiro. E se não fosse a pressão enorme da Revolução Liberal do Porto e das cortes portuguesas na época, ele certamente teria ficado lá. O Dom João é um personagem absolutamente fascinante. Ele era um príncipe muito solitário, deprimido, tinha crises frequentes de depressão, era muito inseguro, ele não tinha sido preparado para governar, ele assumiu o poder em circunstâncias muito improvisadas, porque o irmão mais velho, Dom José, morreu de varíola, e logo em seguida a mãe ensandeceu. E, no entanto, esse rei, que era considerado o mais fraco, o mais tímido, o mais inseguro da Europa, de Napoleão, foi o único que enfrentou Napoleão, enganou Napoleão, no bom sentido, preservou a independência de Portugal, preservou a monarquia, fez a independência do Brasil, ainda que involuntariamente. Eu não acredito que ele tivesse deliberadamente feito a independência, mas o fato é que ele construiu a independência do Brasil e morreu de velho em 1826, aos 59 anos. Um inesperado best-seller brasileiro, que já vendeu 300 mil exemplares, está disponível numa edição portuguesa dos livros de hoje, uma das chancelas das publicações Dom Quixote. As comemorações da chegada da corte ao Brasil são já na próxima semana, no Rio de Janeiro, onde vão estar Cavaco Silva e Lula da Silva. O telejornal fica por aqui. Boa noite, bom fim de semana.